Então vamos gravar. Então, caros amigos, estamos agora para mais uma aula de hoje, do Básico 2, no turno de quinta-feira. Então vamos elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, agradecendo por todas as coisas que aconteceram conosco essa semana, tanto as boas quanto as que nos serviram de aprendizado. E nesse momento de alegria de estarmos todos juntos, vamos convidando a Silvana para fazer a prece de abertura. Deus, nosso Pai, justiça e bondade. Em momentos de difíceis decisões, ampare-nos e orienta-nos, e faça com que possamos serenar nossos pensamentos e mentes, iluminando nossa alma, para que possamos sentir a presença de nossos anjos guardiões e de outros seres de luz que possam acalmar nossos corações, e com essa calma que a gente possa receber pelas vias da intuição ou da inspiração as orientações que nos forem dadas pelos teus mensageiros e nossos queridos irmãos Elcio e Luci, que possamos perceber as soluções que a tua bondade divina nos possa indicar, a fim de que possamos tomar as decisões mais acertadas para as nossas vidas e daqueles que dependem de nós. Por tudo isto e muito mais, agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos em aprendizado com este grupo que tanto nos faz refletir para o nosso caminho e a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus e a Jesus. Graças a Deus. Isso aí, vamos compartilhar a tela aqui. Você está conseguindo ver, Thaís? Eu tenho o livro. Também, pode ser. Então tá bom. Quando você quiser, está todo mundo enxergando aqui? Quando você quiser, Tá. Pode ficar à vontade. Lição 94, Escritura Individual. Mas tudo aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Mateus capítulo 26, versículo 56. O desígnio a cumprir-se não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Cada homem tem o mapa da ordem divina em sua existência, a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio, no grande plano da vida eterna. Acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante não ignora que será compelida a restituir o corpo de carne à terra. Os companheiros menos educados sabem, intuitivamente, que comparecerão a exame de contas, que se lhes defrontarão paisagens novas, além do sepulcro, e que colherão, sem mais nem menos, o fruto das ações que houverem semeado no seio da coletividade terrestre. Em geral, porém, ao homem comum esse contrato, entre o servo encarnado e o Senhor Supremo, parece extremamente impreciso e prossegue experiência fora, de rebeldia em rebeldia. Nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. O momento, nesse particular, surge sempre com múltiplos pretextos, para que as determinações divinas se realizem. No minuto exato, familiares e amigos excursionam em diferentes mundos de ideias, através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa, e, apesar da presença tangível dos afeiçoados, no quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende sozinho, no capítulo da morte, aos itens da escritura grafada por ele próprio, diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. Bom, é o que a gente estava falando antes, né? Eu acho que é uma lição que a gente tem muito para falar, eu acho que a gente já falou várias vezes sobre várias coisas que estão aqui. Eu acho que tem muita coisa aqui que está nessas lições do céu e inferno, tanto nas passadas quanto dessa lição de agora, dessa semana, e que no final das contas, a gente tem mais ou menos uma programação do que a gente vai fazer em cada encarnação,
mas não necessariamente a gente acaba seguindo a risco o que a gente programou, como a gente pode fazer menos ou a gente pode fazer mais. Tudo depende do nosso livre-arbítrio, né? Então Jesus tinha uma missão e ele cumpriu ela belíssimamente. A gente tem, né, os pontos que a gente veio fazer mas não necessariamente tudo está escrito nesse plano reencarnatório, né? E outro ponto que está aqui também, que é o que está num capítulo do Céu e Inferno, que é todos os homens, desde o princípio, eles têm uma ideia de que em algum momento a gente vai prestar contas do que foi feito. Embora eles, naquela época, eles não tinham uma noção precisa, mas existia aquilo, né, semeado na cabeça deles, né? E a gente sabe, né, independente da religião, todo mundo sabe que alguma coisa vai acontecer. A gente mais ainda, né, sabe? Então, a gente sabe que a gente fica nessa rebeldia de várias encarnações e passando né, de encarnação em encarnação, se rebelando, mas não vai ter jeito, né? Uma hora a gente vai ter que fazer a coisa certa, que seja nessa. E a outra coisa que eu acho que a lição fala também é que, por mais que a gente tenha os nossos familiares, os nossos benfeitores e os amigos que a gente conheceu nessa e nas outras vidas nos ajudando durante a vida, a gente nasce e morre sozinho. Então, quando a gente morrer, a gente vai prestar conta sozinho do que a gente fez a vida toda e deixou de fazer, e enfim. E aí daria para falar muito, eu acho, que nessa lição. Uma lição tão curtinha que eu acho que tem tanto para falar, tanto ensinamento. É interessante, né? Essa parte, eu caí? Não, né? Parece Não, que... Ah, tá. Essa parte é muito interessante porque foi bem na hora que o sacerdote chegou lá para levar Jesus, né? Sobre ordens do sumo sacerdote, né? Aí, até nesse momento aí, Pedro foi lá e cortou a orelha direita do sacerdote, né? E que chamava Malco, né? Isso não está nessa Evangelho de Mateus, mas tem no de João, que complementa essa passagem aqui, né? Interessante. E eu me recuso a imaginar Pedro pegando a espada e cortando a orelha do sacerdote, né? A orelha direita ainda, que diz que não podia, o sacerdote não podia ter defeito físico. Até a orelha esquerda podia cortar, mas a direita não. Olha cada coisa, né? Aí a conclusão, depois que cortou a orelha do sacerdote, ele não ia mais poder ser sumo sacerdote, né? E Pedro cortou bem a orelha direita, né? Então, assim, umas coisas muito malucas que tem na Bíblia que a gente não sabe, né? Se a gente leva ao pé da letra ou se são só simbologias, né? Mas está escrito lá com todas essas letras aí o que aconteceu, né? E daí o que ele fala, né, que Jesus falou, né? Que tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras. Aí todos os discípulos foram embora. E é isso que a Thaís acabou de falar, né? Nesse momento, né? Alguns até ficam conosco, né? Alguns momentos, né? Nossos parentes, tudo. Alguns perplexos, né? Com tristeza, com dúvida. Mas aquele momento mesmo da passagem, né? Aquele momento que estava chegando para Jesus e o momento do desencarne, que é o que ele fala bastante aí nesse último parágrafo, né? É um momento nosso com Deus, né? É nosso com Deus. É a gente com Ele. E é aí que nós vamos ver tudo que nós fizemos durante a vida, né? Que tem totalmente a ver com a aula de hoje que a Lucy vai dar. Por isso que esse texto, né? Porque é essa questão, né? Conforme nós vivemos, é que nós vamos chegar lá na espiritualidade, né? E nós vamos ter que resgatar ou não, né? Tudo que nós fizemos. Então, é um momento muito particular, né? Nosso, com o Pai, né? Esse momento aí do derradeiro do desencarne, né? Então, é basicamente sobre isso, né? Que, que o texto fala, né? E a Thaís acertou em cheio, é isso mesmo, né? Esse é o tema principal, juntamente com outro tema, de que todo mundo tem um planejamento encarnatório, que pode
não seguir inteiramente. A gente chega aqui e muda, né? Mas que isso é adaptável, né? Vai se adaptando. Mas as grandes, existem algumas coisas que estão Caiu? pré-determinadas. Caí? Caí? Voltei? Tá meio ruim? Não, para mim tá funcionando. Agora tá funcionando. Tá, Ok. já estou terminando. Então, assim, em linhas gerais, os pontos principais estão ali determinados, e os outros a gente vai fazendo. Mas muito interessante essa passagem, né? Que foi bem aquela passagem que chegaram para levar Jesus, né? Para aquele momento triste que a gente já sabe aí, né? E que todos nós passamos, né? Por essa situação, né? E aí que nós vamos, aí é que, pelo que eu entendi que Emmanuel quis dizer, aí é que é a hora mesmo, né? Que o negócio pega, né? Que é a hora que você vai estar, né? De frente com a sua consciência, né? E com o Pai, né? Com o que a gente é, porque a gente tem um compromisso com o Pai, né? Dentro da gente, né? Então a gente, quando a gente desencarna, vem à tona aquela questão da nossa consciência, falando, né? Pô, o que que você fez, né? O Pai te criou, te colocou, você está numa jornada evolutiva, o que que você fez durante essa vida aí, né? Aí você faz uma análise, né? E vê que a gente, em vez de ter se aproximado dele, a gente se afastou um pouquinho mais, às vezes, né? Espero que não, né? Mas E que às aquele vezes não momento. cumpriu o combinado lá, antes É, de reencarnar, né? exatamente. Às vezes não cumprimos, né? Aquilo que estava definido na Determinado. missão, na missão que ele falou aí no começo, né? O grande plano da vida eterna, né? Que ele falou, né? Então é isso, né? Bom, pessoal, alguém quer comentar mais alguma coisa? Muito lindo esse texto. Alguém gostaria? Tá certinho, viu, Thaís? Isso aí mesmo. Muito, muito bem comentado. E aí, quem gostaria de falar mais alguma coisa que chamou a atenção? Não? E Jesus falou, né, para Pedro, embainha a tua espada, né? Ele Quem falou. fere com a espada Isso! será ferido, né? Será ferido. E ele falou também, por acaso você não acha que se eu quisesse, eu pedia ao Pai que me mandassem 12 anjos aqui para me livrar? Como quem diz, eu teria poder para não fazer isso, mas eu tenho que cumprir aquilo que foi determinado, né? O que diz as Escrituras. Então ele tinha uma coisa a cumprir. E é essa associação que Emmanuel faz, né? Que nós também temos a nossa missão a cumprir, claro, em que escala milhões de vezes menor do que aquela de Jesus, né? Mas temos também. E não adianta, né, fugir dessa hora, né? Nós vamos ter que encarar. Que encaremos, né, com a consciência mais limpa possível, né? Acho que é isso. Mais alguém? Ninguém? Não? Um texto muito interessante, né, Luci? Você gostou? Muito. Eu adorei. Não, muito, muito, e tem tudo a ver com a aula, né? Tudo a ver, muito legal. Tudo a ver. A gente vai falar muitas coisas que vai remeter a esse texto. texto. Então tá bom. Então ninguém quer complementar mais nada, então podemos começar, né? Vamos começar então, que a gente já está atrasado, que a gente atrasou porque eu atrasei, na verdade, por causa da chuva que interrompeu a internet, porque tocou o interfone. Então vamos lá. Boa aula, Luci, boa aula para todos, viu? Obrigada. Minha filha. Todo mundo tá vendo? Sim. Sim. Ok. Sim. Então, como a gente já está ainda na terceira aula, né, do céu e o inferno, a primeira parte que a gente vai falar hoje do capítulo 6, né? 7, o Código da Vida Penal. Então, vamos lá. Então, o que é o código, né? Vamos só dar uma relembrada em algumas coisas aí. Código é um conjunto metodológico e sistemático de disposições legais relativas a um assunto ou a um ramo do direito. Uma coleção de regras e preceitos. E Código Penal é relativo às penas, quem impõe uma pena, né? E tem
E o que é pena? É a sanção imposta pelo Estado ao criminoso por meio de uma ação penal, com dupla finalidade de retribuição ao delito praticado e de prevenção a novos crimes. Então, você vê que aí a gente já vai ter uma diferença bem grande com relação ao Código da Vida Futura. Então, a gente vai ter as leis humanas e a lei de Deus. Então, as leis humanas, elas essencialmente legais. Então, ela tem uma série de dispositivos, você tem que formular todo um processo com uma série de regras que tem que ser seguida para poder julgar uma pessoa. É um instrumento que usa a força, né? Porque você vai fazer o quê? Vai algemar, a pessoa vai ser reclusa, vai ficar em penitenciária por um tempo, né, que vai variar de acordo com a pena, de acordo com o seu julgamento, de acordo com o crime que ele fez. Mas ele não vai reparar o dano. Então, aqui eu me lembro de uma palestra que eu ouvi do Haroldo, que ele contou um caso que ele disse que estava num julgamento de um rapaz, que o rapaz tinha por volta dos seus 20, na casa dos seus 20 anos. Eu não vou lembrar exatamente o número de homicídios, mas era um número grande, eu acho que de uns 6 ou 7 homicídios. E, durante o julgamento, o criminoso pediu a palavra. Em um determinado momento, foi concedido, e ele pediu para não ser solto, porque se ele fosse solto, ele iria matar de novo. Então, aquela história, assim, ele está lá para prevenir um outro crime, mas essa reclusão dele vai reparar os danos que ele cometeu, tanto para os que mataram, as pessoas que ele matou, quanto para a família, para os familiares dessas pessoas. Está lá simplesmente para prevenir outro dano, né? Outro crime que ele poderia cometer. E nas leis divinas? As leis divinas é essencialmente moral. E ela vai depender do arrependimento, da expiação e da reparação. E esse arrependimento não é simplesmente eu me arrepender do ato que eu pratiquei. Então, vamos pegar a história lá do rapaz de novo. Digamos que ele tenha se arrependido desses crimes que ele praticou, mas o ato, ele ainda vai continuar, porque ele já falou, ele falou, se me soltar de novo, eu vou matar de novo. Então, ele não mudou o comportamento, ele não mudou o pensamento dele. Então, o arrependimento, quando realmente é um arrependimento sincero, verdadeiro, a pessoa vai mudar o comportamento, vai mudar o ato, vai mudar o pensamento. E a expiação ele vai ter que passar, que a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente, e a reparação também, que ele vai ter que reparar esse dano. Então, é aquilo que a gente estava falando agora. Quem fere com a espada será ferido. É castigo? Não. Mas ele tem que sofrer o mesmo que o outro, né? Aquela pessoa a quem a gente cometeu a falha, né? E aí vem algumas perguntas. Haverá julgamento? Para onde vamos? Como seremos avaliados? E qual o código será usado, né? Acho que aí já deu para a gente responder algumas questões, né? Nesse livro Ação e Reação,
tem algumas falas bem interessantes. Desvelou uma nesga das regiões inferiores que se projeta a consciência culpada, além do corpo físico, para definir a importância da existência carnal, como sendo o verdadeiro favor da divina misericórdia, a fim de que nos adaptemos ao mecanismo da justiça indefectível, ou seja, da justiça que não falha, que é a justiça divina. Von Litz, eminente criminalista dos tempos modernos, observa que o Estado, em sua expressão de organismo superior, excetuando-se, como é claro, os grupos criminosos que, por vezes, transitoriamente ou arrastam a funestos abusos do poder, não prescinde da pena, a fim de sustentar a ordem jurídica. A necessidade de conversão do próprio Estado justifica a pena. Então, até para o Estado, a gente tem que, né, a pena tem que existir para poder manter uma certa ordem. Ainda no livro, contudo, faz-nos sentir que o Espiritismo revela uma concepção de justiça ainda mais ampla. Quanto mais esclarecido a criatura, tanto mais responsável entrega naturalmente os arestos da própria consciência na terra ou fora dela, toda vez que se envolve nos espinheiros da culpa. Então, ele vai ter uma sentença da própria consciência. No reajuste dos caminhos traçados por Jesus ao verdadeiro progresso da alma, explicam que o Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador da nossa liberdade, não apenas para que tenhamos na Terra uma vida social dignificante, mas também para que mantenhamos no campo do espírito uma vida individual harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita, consoante as normas da eterna justiça elaboradas pelo supremo equilíbrio das leis de Deus. Então, isso está na introdução desse livro, Ação e Reação. Então, a gente já percebe ali o tanto que a justiça divina, ela trabalha para nós, para que nós tenhamos uma vida, né, harmoniosa. Tanto que ele fala aqui, ó, uma vida social dignificante. Então, vai depender realmente de todos os nossos atos, da nossa maneira de ser, de viver. Dúvidas até agora? Querem comentar alguma coisa? Então, vamos lá. No livro O Problema do Ser e o Destino da Dor, do Destino e da Dor, desculpa, do Leon Denis, ele fala assim: a situação do espírito depois da morte é uma consequência direta das suas inclinações, seja para a matéria, seja para os bens da inteligência e do sentimento. Aqueles que, desta vida terrena, conheceram a verdade e se serviram à sua causa, reconhece logo que desencarnam, logo que desencarnam o benefício de suas investigações e trabalho. Aí, de novo, né? É a nossa maneira de ser e agir aqui. Está no capítulo 11, esse trechinho. E aí, aquela história, né? A cada um segundo as suas obras. Isso está em Mateus, né? E na carta a Gálatas, tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então, não adianta a gente querer fugir, que não vai ter por onde. Então, a gente vai falar um pouquinho só da natureza divina. Michelangelo foi tão
inteligente aqui, né? Que ele não encontrou o dedo de Deus com o dedo do homem, né? E aí a gente vai saber por quê. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Falta-nos ainda o sentido que só se adquire pela completa purificação do espírito. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível compreender a obra da criação. Está em Gênesis, no capítulo 2. E os atributos de Deus, né? É a suprema e soberana inteligência, Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é onipotente, é soberanamente justo e bom, é indefinidamente perfeito, é único. Essa é a base para a qual repousa o universo. É o farol de onde os raios de luz se estendem sobre o universo inteiro e que só pode guiar o homem na busca da verdade. Também está em Gênesis, no capítulo 2. Vamos lá para o código da vida eterna, ou melhor, da vida futura. Em todos os tempos, o homem acreditou por intuição que a vida futura devia ser feliz ou infeliz, segundo o bem ou mal que se tivesse feito no mundo. A doutrina espírita não está fundada sobre uma teoria preconcebida. Em todas as coisas se apoia sobre as observações e é isso que lhe dá autoridade. Então, assim, tudo que foi escrito, né, pela doutrina espírita não foi uma coisa que Kardec, vamos dizer assim, inventou, foi uma coisa preconcebida, não, foi em observações que foram feitas, em relato dos espíritos, né? Até por isso que a doutrina chama-se doutrina espírita. E onde está a consciência? Então, ou melhor, onde está escrito a lei de Deus, né? Está na consciência, na nossa consciência, né? Está no livro dos Espíritos, que é a questão 621. Então, se a gente pegar como juiz, né? A gente vai ser o nosso juiz, porque é a nossa consciência que vai falar. Então, vamos lá para alguns dos artigos, né, o Espiritismo não se apoia numa autoridade particular. E aí, caiu? Foi a Lucy que caiu? Lucy? A Eu Lucy não estou caiu, ouvindo é isso? ela. Eu acho que ela caiu, né? Caiu. Vamos esperar, daqui a pouco ela volta. Sabe o que é dia de chuva? Ô, Lucy, caiu um Oi? pouco, caiu, viu? Você deu uma caída. Parou sua voz de repente. O problema é que eu não lembro onde é que caiu. Ixi. Você não quer falar esse slide? Epa. Lucy? Agora ela caiu de vez. Agora ela caiu de vez. Vamos esperar, sabe o que é dia de chuva, pessoal? Dia de chuva é terrível. Eu não sei porque Verdade. o que acontece com os modems, eu acho que ficam expostos nos postes, né? Molha e aí dá algum problema, não sei, interferência. A minha internet caiu também quando começou uma chuva forte aqui. Daqui a pouco ela deve estar entrando. Ela voltou. Acho que ela já voltou. Lucy? Lucy? Tudo bem aí? Oi? Oi, Voltou? voltou? Voltou, só que você vai ter que compartilhar de novo. Saiu o compartilhamento, você deu uma caída. Vamos lá. Vamos lá. Peraí. Tá chovendo forte aí, Lucy? Tá.
Acho que é isso, então. Peraí. Acho que caiu de novo. Não, agora tá beleza, é só você compartilhar. Tá aí? Não. Não, não. Peraí. Vou compartilhar de novo. Pronto, agora ele compartilhou o PowerPoint, só falta colocar em execução. Só que você vai ter que ir lá para frente, que você já estava lá na frente. Ainda não executou, Luci, ele está parado na tela do PowerPoint normal. Essa internet aqui hoje está meio complicada. É. Você não consegue executar ele? Ali no botãozinho de execução? Não, eu já fiz lá, ele está rodando aqui. Ai, foi? Mas não. Agora Não? sim. Agora sim. Tem que ir para frente agora. Vai clicando para chegar lá no ponto que você parou. Isso. Foi aqui? Eu acho. Não, foi na anterior. Ah, no anterior? Você estava aí. Na anterior. Na 11. Isso. Então, aqui, ó. Em todos os tempos, o homem acreditou que por intuição, que a vida futura deveria ser feliz ou infeliz, segundo o bem ou mal que tivesse feito no mundo. A doutrina Não, eu acho que isso você já tinha, desculpa. já tinha Mais pra passado? frente. Mais à frente. Já. Então, acho que foi aqui. Eu acho que é aí mesmo. Acho que é aí. Então, Mais uma. Mais uma? mais uma? Então, vamos lá. É. Era aí. Por isso que eu confundi, era parecido. Vamos lá. Isso mesmo. Parecida. Então, o Espiritismo não se apoia numa autoridade particular para formular um código fantasioso. Suas leis, no que toca ao futuro da alma, são deduzidas das observações positivas sobre os fatos e podem ser resumidas da seguinte maneira. Então, assim, não teve nenhuma autoridade humana, né, para poder fazer esse código. Isso foi feito de acordo com as observações do Kardec, que foi analisando todas as respostas dos espíritos. E ele foi, então, catalogando e separou de acordo com as respostas, e, então, fez esse código da vida futura. Então, vamos lá, no primeiro artigo, olha. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de depuração ou das suas imperfeições. Então, o espírito ele vai sofrer as consequências das imperfeições dele. Vai depender do grau dessas imperfeições, mas ele vai ter que responder. Não vai ter outra alternativa. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo,
causa do sofrimento e de privação da ventura. Então, assim, se todas as imperfeições que nós temos, nós não procurarmos transformar essas imperfeições em algum tipo de ventura de qualidade boa, a gente vai ficar com essas imperfeições e cometendo os mesmos erros. E a gente vai ser chamado tantas vezes quanto for preciso, as encarnações para poder reparar tudo isso. Não há uma só imperfeição da alma que não acarreta consequências desagradáveis, inevitáveis, e não há uma só qualidade boa que não seja fonte de ventura. A soma das penas é proporcional à soma das imperfeições, como o gozo é proporcional à soma das qualidades. Então, a justiça divina, ela é extremamente justa para com todos. Para com todos. Não existe privilegiado aí. Toda alma tem a possibilidade... Oi? Lucy, eu acho aquele item 3 lá do Código da Vida Penal muito interessante, né? Porque essa proporcionalidade, né? Então, ou seja, ninguém paga aquilo que não deve e também não paga menos nem mais. Nem né? mais. É. Exatamente aquilo, né? Exatamente aquilo. Então, interessante isso, né? Essa proporcionalidade, como que eles conseguem, né? Mas é assim. Mas conseguem, né? Mas conseguem, exatamente. Toda alma tem a possibilidade de conquistar o bem que lhe falta, é a lei do progresso. Quem lembra das leis que a gente falou, vai ver que a lei do progresso está lá. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Então, Deus dá oportunidade para todos. E nós temos que progredir. Porque, senão, não seria... A justiça dele não seria tão justa como é. Então, nós temos que progredir. E nós temos que progredir pelos nossos méritos. O sofrimento sendo inerente à imperfeição, a alma leva em si mesma e no seu castigo, onde quer que se encontre. O inferno, assim como o céu, está em toda parte. Então, assim, nós vamos ter que acertar, ajustar nossas contas através do sofrimento. Mas, se a gente souber sofrer, e lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem o bem sofrer e o mal sofrer, então a gente vai ser, vamos dizer assim, quem souber usar esse sofrimento para a sua evolução, tanto moral quanto espiritual, vai ser melhor para ele. Então, ele vai poder conseguir chegar diminuir, vamos dizer assim, essas imperfeições e melhorar essas qualidades boas, né? Chegar a ter as virtudes. É a tal da transformação do ato, né? Do equívoco que cometeu, que vai ser através do sofrimento, não vai ter outra alternativa também, não. Não vai pensar porque roubou, que a gente não vai pagar por isso, porque foi uma bolacha que eu roubei para o meu filho que estava passando fome. Não importa o que roubou, mas a gente sabe que o roubo é errado. Então, nós vamos ter que responder por isso. Claro que aí muito vai ter a intenção. Quando se rouba para dar um alimento para o filho que está passando fome, com certeza esse mérito vai ser diferente, quer dizer, o sofrimento vai ser diferente daquele que roubou porque gosta de roubar, porque tem o vício do roubo, o vício da corrupção.
Então, são coisas diferentes, que aí a gente vai ter sempre a intenção do que foi feito o ato. Mas nunca a gente vai deixar de reparar essa falta. O bem e o mal que praticamos são resultados das boas e das más qualidades que possuímos. Não fazer o bem que se pode fazer é uma prova de imperfeição. Então, assim, quantas vezes a gente tem aí a oportunidade de fazer o bem para alguém e a gente deixa passar porque não tem tempo, não é problema meu, não tem nada a ver com isso, não é da minha família, não é meu amigo. Então, assim, mas quem são? Aquela pergunta que Jesus fez, né? Quem são os meus irmãos? Então, nós temos que pensar nessas coisas, porque quando se comete um equívoco, uma falha, essa reparação vai ter que ser feita com a pessoa que foi prejudicada e reparar as consequências dessa falha. Não é só reparar ali, porque agrediu o fulano, então, assim, eu vou lá e me desculpo com ele. Não, você vai ter que reparar, é um todo, não é só a falha com a pessoa. O espírito sofre o que quer sofrer. Aí a gente volta lá na harmonização, no texto da harmonização. Assim, nós já estamos num grau, porque a gente já conhece a doutrina, a gente tem todos os livros da codificação, né? Nós já estudamos praticamente o evangelho todo, estudamos praticamente o livro dos espíritos, e estamos continuando estudando, né? Então, então, a gente já tem uma noção do que pode acontecer conosco aqui nesse plano e depois, quando a gente desencarna. Então, se a gente quer sofrer aqui, fazer coisas erradas, não cumprir com as nossas obrigações, seja ela civil, seja ela religiosa, nós vamos ter que responder por isso. A justiça de Deus sendo infinita, todo mal e todo bem são rigorosamente levados em conta. Toda falta que se comete, todo mal praticado é uma dívida contraída e que tem que ser paga. Aquilo que a gente estava falando ali atrás, né? O espírito sofre de acordo com as suas imperfeições, seja no mundo espiritual ou seja no mundo corporal. E as expiações das faltas cometidas nesta existência ou em outras anteriores. Então, assim, nós vamos sofrer aquilo que nós fazemos, as nossas imperfeições, pode ser nessa vida ainda, né? Ou em vidas passadas. A gente vai ter que reparar tudo isso. Então, a gente comete o erro hoje, pode ser que hoje, nessa encarnação mesmo, a gente repara esse erro. Mas nós temos erros de vidas passadas, de vidas pretéritas, que a gente vai ter que reparar. Então, por que a gente tem determinadas doenças? Por que determinadas famílias têm doentes crônicos na família, pessoas que vêm com uma deficiência física ou com uma deficiência mental? Por que os pais, né, têm 3, 4 filhos e um desses filhos, eles educam igual, mas um desses filhos
sai por um caminho errado, faz uma escolha equivocada. Então, tudo isso nós somos responsáveis pelos nossos atos dessa vida e de outras anteriores, né? Ô, Luci, Oi. inclusive, né, nas outras vidas a gente ainda não tinha essa consciência do espiritismo, que tudo a gente tinha que acertar, até as pequenas coisas. E a gente foi criando muitas dívidas. Então, a gente ainda tem muitas dívidas. Muitas. Imagina uma coisa que vai acumulando, né? Vai acumulando, né? É, Então, o ideal, o que que é? Que agora que a gente tem consciência, a gente pelo menos pare de criar tanta dívida. A gente vai diminuindo, né, a quantidade de dívida e vai começando a pagar as anteriores. as De tal, anteriores. de tal sorte Exatamente. que daqui a pouco, né, a gente consegue não fazer novas, né, e pagar as anteriores. Aí que esse é o segredo da gente sair dessa, né, Luci? Sair com menos dívidas. Exatamente, né? Não, A o gente- ideal é que a gente pague todas, né? Que É, o espírito pague todas. E é só quando o espírito paga todas que realmente ele consegue ficar mais livre para crescer, para novos voos, né, Luci? Para com fazer coisas certeza. mais assim, maravilhosas aí, né? Então, é isso, se É, tornar um benfeitor, né? Alguma coisa assim, né? fazer alguma... né? Até porque todos nós temos os nossos benfeitores, né? O nosso Isso. anjo de guarda. Então, a gente precisa também aprender a ouvir, Uhum. a ouvir as nossas intuições, ouvir, como dizer, a nossa consciência, né? Porque eles estão sempre nos ajudando. A gente que muitas vezes não quer ouvir, né? A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode provocar expiações diferentes segundo os atenuantes e os agravantes. O último livro que a gente leu tinha a história lá do Desidério, do Amâncio. Nossa, esqueci o outro personagem lá. Bom, que eles foram caçar e o Desidério é morto. Quem acaba matando foi o Amâncio, e ele acaba depois casando com a viúva, né, do Desidério, e ele constrói um lar de verdade, né? Ele multiplica os bens materiais, ele cuida da esposa com muito respeito, com muito amor, cuida da filha como se fosse filha dele, tanto que a Celina, né? Chama ele de pai. E ele vive uma vida, vamos dizer assim, muito agradável. E ele, quando ele multiplica esses bens materiais, ele dá emprego para muitas pessoas, ele faz caridade, tudo que a esposa pede, ele procura fazer com muito carinho, com muito amor, ele não reclama. Então, a hora que ele desencarna, ele vai ter que responder pelo crime que ele cometeu, que ele tirou a vida de uma pessoa. Mas vai ter os atenuantes e os agravantes. Então, pode ser que essa expiação dele seja minimizada por conta desses atenuantes dele. Tá dando para entender, pessoal? Tá ficando meio confuso. Não, o legal, Luci, é que Não, tá dando. é matemática pura, né? Se a gente for pensar, né? E o nosso código também tem um pouco disso, né? O nosso código civil da matéria, os atenuantes, os agravantes, é praticamente a mesma coisa. É o mesmo conceito, vamos dizer assim, né? Sim, Mas é claro que é muito mais perfeita a lei divina, né? Lá é certinho. com certeza. É, Mas lá não passa nada, porque é não aquela passa nada. história, né? O que eu estou fazendo? Então, assim, não é porque eu me desculpei com uma pessoa que realmente essa desculpa foi uma desculpa verdadeira. Se foi da boca para fora, não é arrependimento. E nem desculpa, né? Muito menos arrependimento. Porque o que vale é o que eu
a minha intenção qual que é. Porque não adianta eu pedir desculpa ou dizer que me arrepender e continuar cometendo a mesma coisa com outra pessoa. Mas eu me desculpei com o Elcio porque eu fiz tive uma atitude desagradável com ele, mas eu me desculpei com ele e me arrependi. Só que aí eu faço com a Silvana, eu faço com o outro, faço com... Então não, no arrependimento não existiu. E assim, né? O pedir desculpa é muito meritório, mas ele não elimina a falha. Não. É bacana, né? É um atenuante também, né? O arrependimento, né? Ajuda, né? Mas você ainda vai ter que acertar também. Tem que acertar. Ó, não há regra absoluta e uniforme quanto à duração do castigo. A única lei geral é a de que toda falta recebe uma punição e toda boa ação tem a sua recompensa segundo o seu valor. A gente vai voltar lá nos atenuantes e nos agravantes. Então, assim, é a lei. Não tem como. E assim, gente, o homem, né? A humanidade, quando a gente fala homem com H maiúsculo, com toda a humanidade, ele burla as leis humanas que é uma belezinha. E tenta burlar também as leis divinas. Aí é aquela história, porque eu faço... É aquela história desses arrependimentos equivocados, fazer caridade, mas postar lá nas redes sociais, ostentando a caridade que fez. Então, a justiça divina, ela vai pesar tudo isso. Não tem por onde correr. Então, a nossa lei aqui é muito falha em relação à construção moral, a reparar o dano. Porque a gente não repara o dano que foi feito. Porque se existe um assassinato, mataram o filho, o criminoso foi preso, ele vai ficar lá, sei lá, 10, 20 anos em reclusão. Para a sociedade, pode ser que esteja ok, mas ele vai reparar o dano que fez na família? Isso vai ter recompensa para a família? Dinheiro no mundo não vai pagar a vida de um filho. Então, não existe vamos dizer assim, essa recompensa que muitas vezes a gente acha que prendeu, tá bom, beleza. Não. Ele vai ter que reparar isso de uma outra forma. Na verdade, né, talvez sirva como atenuante, né? Mas ele... Aí vai depender, aí vai ter que ver como é que... O que ele deve o que vai valer mesmo é a pena divina, né? Só que vai considerar, né, se realmente o que ele passou, né, considerou alguma coisa, né, vai ser considerado também, né? Eles vão aproveitar, vai atenuar, mas aí é espiritualidade que vai ver, né? Sim. O julgamento, na verdade, vai ser a consciência, né? Vai ser a consciência, e tem que ver como é que isso vai reverberar, né, na outra encarnação, né? Existe um automático aí, né? Parece que existe um automático que acerta, o universo mesmo acerta essas coisas. Então, parece que tem uma lei vigente, né? E essa lei, quem que gere essa lei, né? Provavelmente é o Espírito do Pai, é o próprio Deus, né? O próprio Deus. Que gera gere tudo isso. Né? Então, a própria consciência atua e a lei executa, né? Ele atua desestabilizando essa lei. E aí a lei atua de uma forma automática, né?
É uma coisa difícil de entender, mas é mais ou menos assim que funciona. Mas é bem por aí. É. A duração do castigo está subordinada ao melhoramento do culpado. Deus exige o fim do sofrimento e a melhora é uma melhora verdadeira. Então, a gente só vai ter esse sofrimento minimizado se a gente tiver uma melhora verdadeira. O espírito é sempre o árbitro do seu próprio destino. Quem lembra do livro Nosso Lar? Tem uma passagem que o André Luiz está conversando com a mãe dele, que ele pergunta sobre o pai. E o pai está numa zona bastante densa, junto de duas moças, né, com quem ele tinha os casos. E na conversa, o André Luiz pergunta o que pode ser feito por ele, né? Então, a mãe vai explicar que ele vai reencarnar e vai ter como filha as duas moças. E o André Luiz fica assim meio que perplexo. Ele falou assim, mas como, né? Ele vai ter... Porque, assim, se a gente for avaliar o que eles aprenderam durante o período que ele teve o caso com essas moças, o que eles aprenderam em termos de moral, né? Em termos de conhecimento moral, de conhecimento espiritual, o que eles adquiriram? Praticamente zero, né? Então, para reparar esse erro dele ter induzido essas duas moças, vamos dizer assim, à prostituição, ele vai ser pai dessas moças. E quem vai ser a mãe? A mãe do André Luiz. Olha como que a justiça divina é perfeita. Porque aqui, ó, o fim do melhoramento é a melhora verdadeira. O espírito é o árbitro do seu destino. Então, e nós vamos responder. Então, agora, vocês imaginam quando essas meninas, né, a gente, né, viajando aqui na nossa imaginação, quando elas forem adolescentes, como que elas não... Esse espírito, como é que vai ser? Porque ele não foi educado para ter uma moral dentro do que a doutrina fala. Foi de uma vida fácil, de bebedeira, passar noitadas e por aí mais, né? Então, vocês imaginam quando chegar nessa adolescência, como que vai ser. Então, Deus é tão misericordioso que ele vai pôr 3 espíritos bastante endividados, mas coloca um espírito muito equilibrado, com muita luz, para poder fazer com que essa família caminhe por tenha um caminho mais, uma moral mais adequada perante a justiça divina. Disso resulta que o culpado, que não se melhorasse, continuaria sofrendo sempre e para ele a pena seria eterna. Então, assim, se esse espírito não melhora, ele vai ter esse sofrimento contínuo e ele vai imaginar que essa pena seria eterna. E esse eterno aí a gente pode entender como indefinido. Não é que ele vai sofrer, que nunca ele vai se melhorar. Não. É um período indefinido, até que ele comece a melhorar. Que se nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, e todos nós temos essa chama divina, um momento ela vai despertar. Vai ter
insight, alguma coisa que vai despertar essa chama, que ela vai começar a acender e a pessoa, o espírito vai começar a ver o que ele fez e tentar se melhorar. Então, não vai ser esse eterno que a gente imagina de nunca mais, uma coisa que ele nunca vai sair desse sofrimento. Uma condição que é inerente à inferioridade dos espíritos é a de não ver o fim de uma situação que ele acredita que o seu sofrimento é eterno, aquilo que a gente estava falando. Então, ele vai achar sempre que a inferioridade dele é tanta que ele vai imaginar que o sofrimento dele vai ser eternamente, vai ficar eternamente sofrendo. O arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento. Mas só arrependimento também não basta. Ele vai ter que expiar e reparar. São as condições básicas para apagar os traços que essa falta deixou e as suas consequências. O perdão seria uma graça para a anulação da falta. Olha só. Então, assim, primeiro a gente vai ter que dar esse primeiro passo, se arrepender das nossas faltas, dos nossos equívocos, para depois a gente ter o perdão, ter a reparação, ter a expiação. E aí está lá, né? Pagar até o último ceitil. Digo-te que não sairá dali, se não sairás enquanto não tiver pago o último ceitil. Ou seja, está lá em Mateus. A gente tem essa vida, essa encarnação, e a gente tem que nos melhorar. Andar com os nossos irmãos e procurar nos melhorar. O arrependimento pode ocorrer em qualquer lugar, em qualquer tempo. Então, assim, esse arrependimento, aquilo que a gente já falou, é a mudança de atitude, a mudança de comportamento nossa. Não é simplesmente, eu me arrependi de ter brigado. Não. Eu tenho que mudar a atitude. Aí sim, é o arrependimento. E a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência das faltas cometidas, seja na vida presente ou na pós-morte, ou ainda em outra existência corpórea, até que os traços da falta tenham desaparecido. Tem a história num livro, que agora eu não vou lembrar o nome do livro, e nem o nome dos personagens, mas talvez o Elcio lembre. Era um fazendeiro, que ele tinha um filho, se não me engano, um filho adotivo, um filho bastardo, uma coisa assim. O fazendeiro era viúvo, e ele acaba casando com uma mulher bem mais jovem. E esse filho, eles se apaixonam. E o filho, para se ver livre, né, que o pai estava atrapalhando o caminho deles, da felicidade deles, ele provoca um incêndio e o pai morre nesse incêndio. Além da obsessão que o pai tem por eles, né? Eles ficam obsediados pelo pai. Quando esse filho desencarna e ele reencarna, ele nasce, ele vem com um problema de pele, uma doença de pele muito terrível, que ele sofre muito, e por isso, o sofrimento físico. E ele nasce numa condição bem, vamos dizer assim, humilde. Mas ele acaba desenvolvendo um trabalho muito interessante com pessoas necessitadas. Então, ele ajuda,
ele colabora, ele, se não me engano, ele tem umas crianças que ele adota. E, para encerrar, ele recebe uma moratória, né, da espiritualidade para ele viver não sei, não lembro se ele vive um período maior do que o que estava programado, mas ele tem uma melhora da doença que vai minimizar esse sofrimento dele. E tem passa um determinado tempo, uma criança é deixada na porta da casa dele. E essa criança, que foi abandonada pela mãe, é a reencarnação do pai. Então, para vocês verem como que a justiça divina, ela funciona. É a expiação que ele tinha que passar. E o que acontece, né? Por ele se sentir culpado, ele visualizava provavelmente o pai naquelas condições, né? Se queimando e a consciência culpava. Por isso que ele tinha esse problema de pele, que provavelmente era fogo selvagem, né? Então, você vê como é que a consciência faz, né? Um processo meio automático. E daí, quando ela vai construir o perispírito, ou vai construir o perispírito já está meio que danificado. Daí, quando vai construir o corpo, constrói o corpo assim também. Como ele melhorou, ele se arrependeu, cessou, né, aquela atuação do espírito, né, no corpo. E aí ele começou meio que se curar automaticamente, né, no final da vida, e ganhou essa moratória, vamos dizer aí, né? É fantástico, né? E assim funciona. Mas, assim, o arrependimento que ele teve a mudança de atitude, né? Com relação ao que ele tinha numa vida, na vida pretérita, e que ele teve na encarnação, onde ele passou por todos esses sofrimentos. Sim. A gente percebe, né, Lucy, que quando vai lá, que são os espíritos que são resgatados, que vão lá na conversa mediúnica, lá na doutrinação, né, naquele trabalho mediúnico que a gente conversa com os irmãos, a gente percebe que parece que a maioria está arrependido. Tem exceções, mas a maioria está arrependido. Dá a impressão que, tipo, eles só conseguem ser ajudados depois que eles se arrependem. Aí sim eles sim. são levados, né? Não é interessante isso aí? Você já reparou? Aí sim eles são levados lá, né, para conversar, né, para ver como é que eles podem fazer melhor. Então, aí é dado uma dica, né, dos espíritos que têm essa doutrina, né, de como ele pode resgatar, né? Eles perguntam muitas vezes: e agora, como eu faço? Aí você fala: agora, meu irmão, o ideal é que você trabalhe para reparação. Os irmãos que estão aí junto com você vão falar para você qual que é a melhor forma de você parar. Claro, a gente sabe que é uma nova encarnação, né? Mas a gente às vezes não fala, a gente deixa a cargo dos irmãos espirituais que estão ali junto com a gente, né? Que vão levá-lo, né? Mas é interessante que eles e trazem... muitas vezes com um sofrimento muito grande. Às vezes eles Isso. sentem no espírito o sofrimento do corpo mesmo, né? Dores terríveis, sensação de afogamento, ou de atropelamento. Então, eles sentem isso. Então, eles têm que ser... Eles são resgatados e tem que ser tratado tudo isso. Eles entenderem o que aconteceu com eles. Sim. Que é muito... Exatamente. Então, a maioria são assim, já que já tem um certo arrependimento, né? Ah, mas não tem nenhum que chegam revoltados? Tem. Exceções, né? São exceções, mas a gente percebe... Porque geralmente são aqueles que vêm bravo porque a gente ajudou, tirou alguns de lá do subdomínio dele. Mas Ou eles acham que eles sofreram muito aqui, que Deus não existe, que Jesus não existe. Então, assim, é muito... Aí, quando a gente fala em nome de Jesus, eles falam que quem é a gente para poder falar, então, assim, eles têm uma revolta muito grande, mas aí, assim, é o amor, gente, não tem jeito. O remédio é esse, é o amor. Eles vão, aos poucos, eles vão entendendo, às vezes eles voltam numa outra sessão para poder entender e acabam realmente tendo esse arrependimento, né? Isso mesmo, já aconteceu de voltar para pedir desculpa ao médium do jeito que ele tinha tratado o médium. O médium e o esclarecedor.
né? É claro que o esclarecedor falou, imagina, meu irmão, imagina, né? A gente está aqui para ajudar, né? Mas ele se sentiu culpado e veio pedir desculpa na próxima sessão. Interessante, né? Como são as coisas. E a reparação, né? Consiste em fazer o bem para aquele mesmo a quem a gente fez o mal, né? Então, vamos lá. Os espíritos imperfeitos, eles são afastados dos mundos felizes porque eles perturbariam a sua harmonia. Esses espíritos polulam, ou seja, eles estão ali em volta, né? Nos mundos de expiação, aguardando uma nova reencarnação. E são muitos. São muitos, muitos mesmo. Como o espírito conserva o seu livre-arbítrio, melhora às vezes de maneira lenta e a sua obstinação no mal é bastante tenaz. Nenhum espírito está na condição de nunca se melhorar. A lei de evolução rege providencialmente todas as criaturas. Então, assim, tem muitos espíritos que eles têm uma melhora muito lenta, porque eles são, assim, obstinados, né? No mal. Então, eles acham que eles têm que vingar, eles têm que prejudicar alguém. Então, até eles entenderem o que acontece, eles terem esse arrependimento, demora. Mas ninguém está jogado que Deus não vai auxiliar. Sejam quais forem a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm um anjo de guarda. O espírito deve melhorar-se pela força da sua própria vontade. É o seu livre-arbítrio, de acordo com o seu livre-arbítrio. Então, assim, a gente tem o livre-arbítrio e a gente vai fazer dele o que melhor nos aprover, né? Então, cada um vai usá-lo de uma forma. Cada um é só responsável pelas suas próprias faltas, a não ser que seja provocando-as pelo seu exemplo ou deixando de impedi-las quando pode fazê-lo. Ou seja, eu costumo dizer muito que a gente aprende muito mais pelo exemplo, principalmente criança, do que com as palavras, né? Então, assim, se a gente der bons exemplos, nós estamos, vamos dizer assim, ajudando quem está aqui próximo de nós. Muitas vezes é na família. Agora, quando a gente deixa de fazer, né, algo para impedir que uma coisa boba, assim, boba entre aspas, né? A criança chega da escola com uma caneta, ou com uma borracha, ou com um lápis que não é dela. Aí os pais, não tem problema. Aí passa um tempo, chega com outra coisa. Então, assim, são atitudes que nós devemos impedir, porque isso mais tarde pode ter consequências mais sérias, né? Então, a gente tem que prevenir. Deus disse, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Isso está em Hebreus, no capítulo 13, versículo 5. A diversidade de punição são infinitas. Existem as que são inerentes à inferioridade dos espíritos, cujas consequências são mais ou menos idênticas. Então, vai depender
A gente volta lá, nos atenuantes e nos agravantes. A punição mais comum entre os que são apegados à vida material e negligenciam o processo espiritual consiste, né, na lentidão do desligamento do corpo, da alma do corpo. Então, essas pessoas que são muito ligadas aos bens materiais, esse desligamento ele demora mais. Bem mais do que aquela pessoa que tem o bem material, mas ele utilizou isso de uma forma boa e não é ligado, não é apegado a isso. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos com certo grau de inferioridade moral, consiste em achar-se ainda vivos após a morte. Isso aqui, gente, é muito comum, a gente, às vezes, nas sessões mediúnicas, o espírito se comportar como se estivesse vivo. E é meio complicado, às vezes, a gente falar que ele já não está aqui nesse plano mais. Então, às vezes, ele tem que ser preparado, orientado, porque, às vezes, essa não aceitação está relacionada a essa inferioridade ou, muitas, também ao apego que ele tem nos bens materiais, que também é uma inferioridade do espírito. Para o criminoso, a visão incessante de suas vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Imagine a pessoa o espírito ficar vendo o ocorrido, com o que ele fez com uma pessoa, e isso fica na consciência, porque, na verdade, não é nenhum juiz, o juiz é a consciência dele, que fica ali mostrando o ato. Você deu um exemplo hoje, né, Lucy, do menino lá com o fazendeiro, né? Que ele ficava vendo, provavelmente. Isso. Né, aquelas coisas, e aquilo reverberou no perispírito dele. Não tem jeito, né? Alguns espíritos são mergulhados em trevas espessas, outros são postos no isolamento absoluto no espaço. Os maiores culpados sofrem torturas que são tão pungentes quanto ignoram o seu fim. Todos, em geral, passam por sofrimento, cuja intensidade é relativa aos males que praticaram. Então, a gente sabe aí que no espaço, né, nas muitas moradas, existe espíritos que ficam realmente isolados pela maldade, pelo grau de inferioridade que eles estão, é tão trevoso que não tem outro lugar, então eles têm que ficar em isolamento. E aí, esse isolamento é, muitas vezes, de tudo, inclusive dos familiares. Então, o sofrimento que eles têm, porque muitas vezes, a gente viu no livro que a gente acabou de ler, o sofrimento mais da Evelina, né, era aquele sofrimento de ver a saudade, né? Então, vocês imaginam a pessoa ficar lá isolada, o espírito ficar isolado no espaço, porque ele não consegue se arrepender. E não só isso, né? Ele fez tanto mal que as energias dos outros, os obsessores, né? Eles iriam até fisicamente, né? Ainda assim atinge os pensamentos, mas os espíritos não conseguem ir fisicamente, aqueles outros espíritos que não são tão evoluídos, né? Eles não conseguem sair do orbe para ir para outro, só espíritos mais evoluídos. Então, é uma maneira de meio que cercear, né, o acesso dos espíritos que ele fez mal, que vem a querer se vingar, né, também, né, Lucy? Exatamente. Fora o sofrimento também que ele sente, né, ele precisa daquele local lá, né, para estar adequado. É a misericórdia divina, né?
agindo aí. Então, a Elaine falou aqui, já ouvi falar que o espírito de Hitler está isolado. Será que é verdade? A gente não fica sabendo, a gente não teve nenhuma obra vindo falar disso, viu, Elaine? Eu não sei se a Lucy conhece, eu não conheço nenhuma. Então, não Olha, sabemos. na verdade, assim, eu ouvi numa palestra que na Lua tem alguns espíritos isolados lá por conta Então, não sei também, não cheguei a pesquisar. Porque aí As pessoas que falam essas coisas precisam falar as obras que elas encontraram, né? Mas até agora não exato. chegou para mim qual foi a obra Então, que a pessoa leu isso, né? Se é uma obra confiável ou não. Mas existem esses rumores, né, Lucy? existe, mas eu vou ver se eu consigo encontrar com a pessoa e perguntar, porque eu achei também bastante interessante esse fato. Então, mas não dá para a gente dizer 100%, é aquela história. A gente tem que pesquisar, gente. A gente ouve muita coisa aí falando, muita coisa na internet, mas a gente tem que pesquisar exatamente para poder falar algo realmente coerente com a doutrina, né? Coerente. Exatamente. Ou pelo menos falou, ó, tá no livro tal, foi espírito tal que falou, o médium confiável ou não, né? E aí. Exatamente. Então, é igual essas cartas psicografadas desse povo que eles colocam na internet aí. Então, tem algumas que a gente até pode achar que realmente são pelo que está descrito, mas tem outros que realmente deixa a desejar. É um suplício para o orgulhoso ver acima dele, gloriosos e radiantes de alegria, os que ele havia desprezado na terra. Aí a gente tem no capítulo 2, no item 8 do Evangelho, a história dessa rainha da França, né? Tendo sido rainha entre os homens, julguei que penetrasse como rainha no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando ao invés de ser recebida, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Foi então que compreendi a esterilidade das honras e das grandezas com que tanta avidez buscam na terra. E é bem assim mesmo, né? Então, a gente... O meio de evitar ou atenuar as consequências de suas faltas na vida futura é desfazer-se o mais possível dos defeitos na vida presente. Reparar aqui mesmo o mal para o qual não ter o mal para não ter que repará-lo mais tarde de maneira mais terrível. Então, é a gente se melhorando, transformando. Tem uma fala de Jesus que fala assim, alguém me tocou? Então, quando Jesus realmente, né, toca, a gente começa a mudar as nossas atitudes, a nossa maneira de enxergar o próximo, né? Aceita com mais facilidade vamos dizer assim, os equívocos do próximo. A situação do espírito desde a sua entrada na vida espiritual é aquela que ele mesmo preparou durante a vida corpórea. Então, ninguém, gente, muda. Quem era, vamos dizer assim, aquela pessoa boa que procurou fazer as coisas, o caridoso, ele vai ser assim. Agora, aquele que foi maldoso, que foi responsável, que tratava mal as pessoas, egoísta, é assim que ele vai chegar lá. Ninguém melhora. A gente ouve muito, né, em velório, coitado, ele era tão bonzinho, né? Mas você vai ver a vida da pessoa, aí a mulher reclama que o marido batia, que não sustentava os filhos, que não ajudava com nada, ou a mulher também que largava os filhos lá de qualquer jeito. Então, assim, ninguém vira santo depois que morre, né?
Então, a gente tem que ter isso em mente. A justiça das aflições, somente na vida futura pode efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos na terra. Então, assim, nesse capítulo, ele vai falar da bem-aventurados os aflitos. Então, se a gente souber passar por todas essas aflições com resignação, com sabedoria, a gente vai melhorar. Vai ser um aprendizado. Mas a gente precisa ter essa consciência para poder a gente ir nos melhorando a cada dia. Ninguém vai mudar, virar um diamante da noite para o dia. Isso vai ter que ser burilado ao longo da nossa vida, mas, assim, é uma coisa contínua que tem que ser feito para a gente poder chegar lá do outro lado com um pouquinho de brilho, vamos dizer assim, e aparando da maior forma as nossas arestas. A misericórdia de Deus é, sem dúvida, infinita, mas não é cega. O culpado que ela perdoou não está dispensado de satisfazer a justiça, passando pela consequência de suas faltas. As penas, sendo temporárias e subordinadas ao arrependimento e à reparação, que dependem da livre vontade do homem, acontece o mesmo com o castigo e os remédios que devem ajudar a curar as feridas do mal. Então, não é o remédio amargo que cura? Muitas vezes a gente precisa dele. As penas que o espírito sofre na vida espiritual juntam-se às da vida corpórea, que são a consequência das imperfeições do homem, de suas paixões, do mau emprego de suas faculdades e a expiação de suas faltas. Então, todos nós estamos sujeitos a isso. Todos, né? Agora, a gente que já tem um pouco de conhecimento sobre a vida futura, sobre o que é a doutrina, então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente faz, e principalmente que quando ele fala das faculdades, das faculdades mediúnicas, como que nós vamos usar isso? Porque ela nos foi dada, né? Alguns têm essa mediunidade mais ostensiva para ajudar o próximo. E não é para poder ficar fazendo dela um meio de vida ou coisa do gênero, né? Que o remédio, então, prescrever aos atacados das obsessões cruéis e do cruciantes males, só há um que é infalível, a fé e o apelo aos céus. Então, o auxílio vem do alto, mas a gente tem que aprender a pedir, aprender a fazer as nossas preces e aceitar o remédio de acordo com a nossa necessidade. E a nossa necessidade, quem sabe, é o Pai lá em cima. Não é nós, não. Então, a nossa fé tem que ser uma fé realmente bem efetiva, para a gente poder conquistar algumas virtudes da nossa vida aí. Deus não demonstraria maior amor por suas criaturas se as criasse infalíveis
e, portanto, isentas das vicissitudes decorrentes da imperfeição? Então, essa é uma pergunta que é bem interessante, né? Como é que ficaria isso? Não há dúvida de que poderia, mas se não o fez, é porque a sua sabedoria quis que a lei do progresso fosse geral. Ou seja, para tudo na vida existe a lei do progresso. Então, a gente viu lá o reino mineral, vegetal, animal e hominal. Então, se não foi um progresso que foi passando de um reino para o outro, se Deus fizesse algo já pronto, né? Como é que ficaria a lei do progresso? Haveria injustiça se ele tivesse criado seres privilegiados, mais favorecidos do que outros. Então, por que ele iria favorecer mais um do que o outro se existe essa lei do progresso? E ela é igual para todos. Não teria lógica. A felicidade está aberta a todos. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo. E aí a gente fala também da lei do trabalho. Porque para nós nos melhorarmos, nós temos que trabalhar o nosso pensamento, temos que trabalhar a nossa parte moral, a nossa parte espiritual e nossa parte intelectual também, né? Para a gente poder adquirir os bens materiais que nós precisamos, ter uma vida confortável, onde a gente possa ir a cada dia e melhorando em algumas coisas, auxiliando os nossos irmãos que nos procuram. Tudo isso é trabalho. Todos são livres para trabalhar ou não pelo seu adiantamento. Aí tem uma fala de Emmanuel: tudo na vida pode ser começado de novo para que a lei do progresso e o aperfeiçoamento se cumpra em todas as direções. Sim, em relação à 32ª, né? Muita gente se questiona isso, né? Por que que Deus já não faz os espíritos Perfeito. puros? Perfeitos já são, né? Mas puros, né? Puros, já nascem puros, né? Porque senão não teria mérito, né? E não seria uma conquista particular de cada espírito. A personalidade, seríamos todos robôs iguaizinhos, que não teria uma personalidade, né? Você não conseguiria ser você, por exemplo, não existe outra Lucy no universo inteiro, né? Não existe outra Thaís no universo inteiro, não existe outra Fernanda, não existe outra Daniela, não existe outro Leandro, não existe outro Guilherme. Então, assim, é único, né? E é justamente essa a beleza da coisa, né? Cada espírito é um mundo, é um ser. Ele vai galgar, né? Com as suas próprias pernas e adquirir tudo aquilo, né? Que ele tem, toda a bagagem, né? Isso é lindo, na minha opinião, né? Mas tem gente que tem dificuldade de entender essa questão, né? E aí eu me lembrei aqui de uma outra coisa, né? No capítulo lá do Servir a Deus e a Mamon, tem uma pergunta, porque eles falam, né? Por que não teria todos, né? A mesma... Vamos dizer assim, se toda a humanidade tivesse a mesma quantidade de dinheiro, essa fortuna fosse dividida para todos, né? E ele fala, né? Que mérito teria se todo mundo tivesse dinheiro? Exato. Né? Não teria o Então, assim, desafio, né? Você não teria o desafio. Então, você tem uns que são pobres, a própria lei do progresso estaria estagnada. Exatamente. Isso aí. Porque você tem que dar algum tipo de estímulo para poder o ser humano
É engraçado, né? Porque quando os espíritos dão essa resposta, eles meio que matam o socialismo, né? É uma Ah, com dica pra certeza. gente, né? É meio que uma dica pra Com gente. certeza, né? Com É. certeza. Bom, Muito. alguém me chamou? Quem que me chamou? Na hora que a Lucy estava falando, alguém falou, mas Elcio, na hora que eu tinha terminado de Eu, falar. eu, É. Kátia. Vamos lá, Ah, Kátia. Kátia. Não, é que você está falando aí que se todos fossem criados perfeitos, seriam todos iguais. Mas aí isso quer dizer que todos os espíritos perfeitos são iguais? Eles não têm suas individualidades? Jesus Então, é um espírito crístico e é igual a todos os outros espíritos do nível dele? não, Não porque justamente ele foi galgando, né, espaços, a seu próprio caminho, né? Ele foi criado simples, Jesus foi criado simples e ignorante, foi um espírito simples e ignorante, passou por todos os reinos, o mineral, o vegetal, o animal, né? E daí ascendeu, né, a posição dos espíritos puros, sim, né? entendo. Chegando ao espírito. Então, ele também é, caminhou, né? E todos nós, né, nessa mesma pegada, né? Ele tem a sua personalidade, que dizem que é diferente de um outro espírito, né? Sim, Então, assim, ele é único, não existe outro Jesus em todo o universo e talvez os multiversos. Então, essa é a beleza, entendeu? Porque Jesus é aquele Jesus, né? sim, Assim mas se como todos nós fôssemos criados para termos essa evolução, sem a possibilidade de cair, a mesma evolução como Jesus teve, nós não seríamos todos iguais, iríamos evoluir sem cair, mas de maneiras diferentes. Não, tudo bem, eu entendo, você está certo, todo esse raciocínio está certo, mas é só um outro jeito de pensar, entendeu? E, assim, a única coisa que me convence mesmo é que Deus não fez assim, porque não é para ser assim, porque ele é perfeito e só ele que sabe de, ó, de tudo isso. ele Eu acho que tem tem coisas que a gente ainda não domina, que a gente ainda não tem a exatamente, a capacidade gente não domina. de entrar. Talvez, não sei, talvez com a nossa evolução seja a gente veja de uma outra forma. É, acho que tem coisas, né? Como na época de Jesus, as coisas eram colocadas de uma forma, hoje no Espiritismo a gente já consegue ter uma outra visão, né? Vai ver, a gente ainda não tem a capacidade de saber exatamente o porquê de algumas coisas. Mas é só uma ideia aí dessa história de todos seriam iguais. Eu não acho que todos seriam iguais, poderiam ser diferentes Mas assim, também. Kátia, o próprio Kardec falou, né, que ele tem uma fala que ele disse que o espírito, que o que ele fez foi para aquela época que o espiritismo ele vai evoluir. Então, à Sim, medida que o homem evolui, a sociedade evolui, a ciência evolui, então a gente vai chegando a um entendimento diferente. A gente vai sim, melhorando o nosso entendimento. Então, sim, talvez há 50 anos atrás, você não falava em física quântica, isso. né? Hoje você já fala, e de uma forma muito simples aí, o pessoal ganhando prêmio Nobel de física, né? Então, assim, a ciência vai evoluindo, e à medida que a ciência, lógico, o homem evolui, a ciência vai evoluindo, e isso vai nos dando uma condição de entender melhor muitas coisas que Jesus falou e muitas outras coisas que a própria espiritualidade vem nos mostrando. Que talvez nem tenha mostrado ainda, né? Que vai ser Ainda não mostrado temos ainda a no futuro. capacidade. Por isso que eu Não coloquei perderam nem aquela o tempo, foto. né, de mostrar algumas coisas para a gente ainda, porque a gente não entenderia, né? Por isso que eu coloquei aquela foto onde o homem está apontando o dedo para Jesus, mas o dedo do homem ainda não está reto. Está caído, está dobrado ali. Ele não vai ter condição ainda, porque o dia que ele conseguir tocar ali, é que ele já está numa evolução muito, muito, não sei se crística, mas muito, muito avançada. Praticamente crítico. A gente talvez entenda melhor essa questão, né, ao evoluir, né? Mas no meu entendimento tem essas questões hoje, tá? Essas que eu passei para vocês, por tudo que eu leio, tá, nas obras, etc. Sim, todas são Ok? lógicas, têm fundamento, não estou indo contra, entendeu? É só uma outra maneira de ver, que talvez
não tenhamos condições de ver ainda. Muito menos eu. Não estou falando que eu tenho a verdade, mas assim, Eu já tudo muito pensei. maior, né? Porque a gente vê uma coisa muito limitada, muito pequena, né? Olha, É tudo você quer ver um busca. exemplo? Jesus conseguia curar corpo, ele não consegue curar o espírito. Quem consegue curar o espírito é só o próprio O espírito. espírito. Olha só que coisa interessante. Ele curava os corpos, os espíritos não. Tanto que ele falava, vai, não peques mais, porque ele sabia que se o espírito fizesse Aí alguma sim. coisa errada, ele iria adoecer de novo. Uhum. Então, assim, tem coisas que é só o próprio espírito que pode fazer por ele, né? O próprio mérito. Né? Então, isso daí, né, é uma coisa que eu acho maravilhoso, o livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio, a personalidade da própria pessoa, a vontade intrínseca da pessoa pegar e chegar lá, né? Isso tudo causa um mérito muito grande, causa felicidade também de ele ter vencido, né? Então isso na minha opinião, faz todo sentido. Mas eu entendo que talvez ainda precise de um argumento mais forte. Talvez a gente adquira esse argumento só quando a gente galgar esferas superiores aí. Certo, Luci? Certo. Alguém tinha Aí- falado comigo alguma coisa também, tinha me chamado, eu era outra pessoa. É. Mas aí a gente volta lá no capítulo, no Evangelho, né? No capítulo 18, aquele seres perfeito. O homem de bem, né? Quem que é o homem de bem? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor Uhum, e da caridade. uhum. Então, a gente ainda não sei se a gente ainda é esse homem de bem. Uhum. Tinha alguém que tinha me chamado? Algum outro aluno que tinha chamado a Eu gente? ia complementar, mas Ah, acho que tá. vocês concluíram perfeitamente, porque eu também, assim como a Kátia, por mais que eu esteja estudando todos esses anos, essa pergunta na minha cabeça nunca tinha sido respondida, né? Por que que então Deus não criou todo mundo perfeito? Mas hoje, até depois da aula, eu entendo exatamente como vocês falaram, como ele a gente deriva da unificação da matéria, né? E a gente é um ser criado com o livre-arbítrio. Deus permite que nós escolhamos o nosso próprio destino. Então, o que nós fazemos de bom nos coloca em determinado lugar, o que nós fazemos de ruim nos coloca em determinado lugar. Então, ele não interfere. Na minha percepção humilde, é como se se ele fosse humilde ao dizer, eu te criei, mas faz o que você bem entender. E aí, o que você bem entender faz com que você esteja num lugar ou no outro. Enfim, aí junta com várias outras conexões que a gente aprende na vida, né? Desde a infância. Eu imagino que seríamos um exército, se todos tivéssemos sido criados puros, seríamos um exército de espíritos iguais, sem vontade própria, sem personalidade, que seria um monte de coisa que não teria graça da vida, entendeu? Uhum. A personalidade, a diversificação, a graça de sermos diferentes, aí é que está a graça, né? Sei lá, é a minha forma de ver, mas é o que eu falei. Talvez no futuro a gente tenha um entendimento ainda maior. Agora faz sentido. Até porque a gente só conhece de espíritos crísticos Jesus, né? Exato. Perfeito. A gente não Exato. tem outro que a gente conheça. Exato. Outro A Cristo gente, que a gente conhece. a gente sabe muito na doutrina, né, Luci, sobre as camadas mais inferiores. Não sei porque os espíritos nos trazem mais isso. Eles não nos trazem muito da parte superior, né? Tanto que você vê que na escala espírita, a gente só tem uma escala lá de espírito puro, né? Que são uma classe, que é uma classe e uma ordem, né? Que Sim. não fala muito, a gente só sabe disso. Sabemos de algumas características de espírito daquela ordem, mas não muito mais que aquilo. Não sei por quê, talvez porque a gente não esteja ainda em condição Eu de acredito que entender a algumas gente ainda coisas. não tem o entendimento Exato, suficiente para poder exato. saber. Perfeito, Luci, isso mesmo. E Né? eu acho que é por isso que eles não nos trazem tantas coisas, né? Porque a gente não tem esse entendimento. Mas à medida que nós formos evoluindo, nós vamos ter esse conhecimento, não tenha dúvida. É que a gente quer saber tudo, né? Só que tem coisa que não adianta, que a gente não consegue. É no A gente tempo dele, no tempo de Deus. Exatamente. A gente tem trazido para vocês o que os espíritos têm nos liberado, né? E a gente tem tentado aí passar. Mas tudo ainda não dá, né? Ainda não dá porque eles mesmos não passam. Mas vai lá, Luci, senão a gente atrasa aí. Vamos lá. Já. Então, o 33, que é o último artigo,
apesar da diversidade de gênero e graus de sofrimento, o Código da Vida Futura se resume em 3 bases. No primeiro sofrimento, ele é inerente à imperfeição. Toda imperfeição e toda falta dela decorre, trazem do seu próprio castigo, que dela decorre, trazem do seu próprio castigo, mas as suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença que ocorre dos excessos, o tédio da ociosidade, em que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Ou seja, cada um vai responder sobre as suas faltas. Todo homem, podendo corrigir as suas imperfeições pela sua própria vontade, de novo livre-arbítrio, pode assegurar a sua felicidade futura. Então, vai depender única e exclusivamente de cada um de nós. Não tem... Eu não vou poder responder pelos atos do Elcio, da Kátia, e nem eles pelos meus, e nem por... Então, assim, nós somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento. E cada um tem o seu tempo. Cada um tem a sua evolução, cada um tem o seu tempo, e a gente tem que respeitar isso também, né? Não é porque eu aprendo uma coisa muito rápida que necessariamente o outro vai ter que aprender também. Não, cada um tem o seu tempo, porque nós somos espíritos, como o Elcio falou, nós somos criados imperfeitos, né? Ignorantes e imperfeitos. Então, a gente vai ter que aprender. E essa nossa ignorância, ela vai sendo diminuída a cada dia ou a cada reencarnação, a gente vai se melhorando e vai aprendendo e vai evoluindo. Luci, tem uma dúvida aí também. Oi. Posso falar? Nessa frase aí, todo homem podendo corrigir as suas imperfeições pela sua própria vontade pode assegurar a sua felicidade futura. Tem uma coisa maior aí também, né? Que, assim, não é só a gente com a gente, né? Como que eu vou ser feliz no futuro se não forem todos que estão à minha volta, se não galgarem o mesmo caminho, não estiverem todos felizes juntos, né? Enquanto tiver um infeliz ali errando no meio, a gente ainda não tem essa felicidade completa, né? Isso, por isso que existe a caridade, né? Para a gente puxar essas pessoas junto com a gente. Fazer, né? Então, aquela história lá que a gente falou, o homem de bem, qual que é o homem de bem? Que pratica a justiça do amor, da caridade. Oi, desculpa. O homem de bem É aquele que pratica a lei do amor e da caridade. Caridade, né? Então não existe. Enquanto tiver um para trás, a gente não consegue ser feliz, né? Não. Aqui também a gente pode entender aquela felicidade que a pessoa consegue por ter se melhorado em alguma coisa, ter percebido a sua melhora, ter podido fazer uma caridade para alguém. E isso quando faz realmente, né? Aquela história de você fazer com o coração, fazer uma coisa verdadeira. Então, você pode ter essa felicidade, mas a felicidade futura vai depender de uma série de coisas. Da gente reparar os nossos erros, e não é só o nosso erro entre eu e aquele quem eu prejudiquei, mas também sanar as consequências dessa falha, desse erro. Então, a felicidade realmente é uma coisa que vai ser mais complicada da gente alcançar exatamente por conta disso. Porque a gente volta lá, até pagar o último centil, ou seja, até pagar o último resquício da dívida. Estou ocupada, filha. O ideal é que a gente tente levar as pessoas junto com a gente, né? O máximo que a gente puder, a gente fazer a nossa parte, tá? Já está terminando.
a gente fazer a nossa parte, tentar levar as pessoas com a gente. Só que chega num ponto que os espíritos são felizes por si só, né? É. Claro que eles vão tentar ajudar, mas imagina Jesus se ele visse a tristeza de todo mundo aqui na Terra e ele fosse infeliz. Ele não é. Ele é feliz em sua plenitude, é, um espírito puro, né? Então, é um espírito feliz. Ele é 100% feliz em todos os momentos. Mesmo a Terra tendo todos os problemas que tem. Ele não para de trabalhar, ele não para de ajudar, mas isso não influencia na sua felicidade particular, na felicidade particular dele, entendeu? Ah, como isso é possível, né? Ver tanta tristeza, tanta coisa horrenda, que ele deve saber de todas as coisas, né? E mesmo assim não se abalar, porque é uma questão de pureza espiritual, de que entende que, infelizmente, cada um é responsável pela sua melhora. Ele vai ajudar, ele vai fazer o máximo, tudo que estiver ao alcance para ajudar esse espírito, mas que a melhora espiritual de cada espírito só depende dele mesmo, né? Então, nesse momento, ele sabe que existe uma limitação, né? A limitação é o livre-arbítrio de cada um, né? Infelizmente. Né? Com Ou certeza. felizmente. Ou felizmente. Né? É isso. Ok. Acabou, Lúcio, ou tem mais coisa? Tem mais Não, coisa? acabou. Tem muito? Ah, que ótimo. Só Tá tem bom. mais um aqui. Tá. Ah, tá. Vai, manda ver. Então, aquela história, cada um segundo as suas obras, né? Exatamente. Então, Eu achei ótimo, tá, pessoal? Deixa eu explicar para vocês. Vocês vão falar gente, assim, que nem teve um aluno que falou para mim, né? Professor, mas isso aí a gente já viu, né? Claro, a gente já viu. É meio que um apanhado de tudo. Então, no decorrer do curso, a gente meio que já vai falando dessas coisas, né, Luci? Então, isso não é totalmente novidade, esse Código Penal, porque a gente vai lendo livros, a gente lê Nosso Lar, a gente lê Entre a Terra e o Céu, a gente lê. Agora nós vamos ler o Obreiros da Vida vida Eterna, eterna. né? Então, lemos aí A Vida Continua, lemos o Voltei, né? Então, tudo isso vai mostrando para a gente como é que é o Código Penal, né? Então, por isso que não é novidade, mas a gente tem que passar. Por quê? Porque isso está no Céu e Inferno, Kardec colocou lá, né? Os espíritos trouxeram esse Código Penal. Então, às vezes, é muito interessante, se a gente tem uma dúvida, pegar lá, dar uma lidinha, dar uma... Né? A gente fala, pô, mas por que isso aí é assim, né? Será que isso é perfeito? Vamos olhar lá as cláusulas, né? Então fica bem documentadinho lá, né? E um dia, se vocês forem fazer uma palestra, né, sobre essa questão, é interessante você saber que existem aí 33 aí cláusulazinhas que descrevem mais ou menos como é que é o código o código penal da vida futura aí, né? De amor, de felicidade na vida futura, né? Então eu acho que é isso, né, Luci? É isso. Uhum. E assim a gente encerra a nossa... Tá, vamos então fechar? Vamos. Posso interromper aqui o compartilhamento? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, vamos lá. E é interessante vocês saberem que tem, né? Vocês saberem que existe, né? Que não está tudo perdido, largado. Existe uma lei, né? Isso é maravilhoso. Ok? Vamos pegar aqui, ó, nossa escalinha, ó. Hoje, quem faria aqui seria a Thalita e a Tarsília. Vamos ver se a Thalita e a Tarsília estão por aí, né? Thalita... Eu não vi Não a tá, nenhuma Thalita das duas. hoje. Nenhuma Nenhuma das das duas. Nem a Thalita, nem a Tarsília, né? Eles estão aí. Então vamos ter que procurar gente aí para fazer as nossas vibrações da noite, né? A Lucy já gosta de apontar já logo de cara. Ela acha que eu perco tempo perguntando quem gostaria, mas eu acho que o ideal é a gente perguntar quem gostaria, né? Antes de apontar. Quem gostaria de fazer as vibrações da noite? Tem alguém? Ninguém gostaria? A gente pergunta, demora muito, a gente aponta. Nós vamos apontar. Melhor alguém se candidatar para salvar os outros. Não? Ah, que legal, gente. A Você faz Jennifer. vibrações. Tá bom. Vamos ver se alguém fazia a prece final. A Fátima, você faria para a gente a prece final?
Consegue? Tá sem ruim? som, Fátima. Ixi, escolhi alguém que está com problema no microfone. Tá bom o microfone? Tudo bem, posso fazer. Pode Vou tentar. fazer? Ah, então legal. Então vamos lá. Vamos então, né, levando o nosso pensamento, né, agradecendo a Deus por essa aula, né, que parecia um pouco cansativa, mas é de suma importância para nós. Gostei muito, achei que a Lucy foi falando de cada uma, né? O importante é isso, a gente saber de cada uma dessas 33 códigos aí, né? Então, meus parabéns aí, Lucy, pela aula, muito obrigado. E nesse momento de alegria, agradecer também aos nossos benfeitores que estiveram conosco. E vamos passar a Jennifer, que vai fazer as nossas vibrações da noite, e logo em seguida a Fátima vai terminar com uma oração. Bom, vibremos pela nossa grande oportunidade de estar aqui reunidos todas as quintas para aprendizado e evolução na lei do progresso espiritual. Vibremos por nossos educadores, por cada um de nós que aqui está reunido buscando o aprendizado e o amor de Jesus, pelo nosso progresso em torno do amor, para que nós consigamos sempre enxergar as oportunidades de melhoramento, enxergar a vida com outro olhar, aprendermos a ter mais empatia, mais amor, e assim, com o nosso trabalho, nós conseguimos evoluir bastante. Vibremos para que o amor de Jesus encontre todos os corações que estejam minimamente abertos para recebê-los e para que nossos dias sejam cada dia melhores. Assim seja. Que assim seja. Fátima. Agradecemos ao Senhor por essa noite de aprendizado de grande valor para a nossa evolução e, com fé, consigamos pôr em prática todo esse ensinamento e que nos sintamos fortalecidos na prática do bem e o amor ao próximo e que tenhamos uma semana abençoada, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus e a Jesus. E aqui eu não falei boa noite hoje, não conversei, eu acho que o Sérgio, todo mundo. Um abração aí para vocês, viu? Tá bom? Às vezes a gente não consegue, na correria, né? Falar com todo mundo. Tanta gente, né? Mas vocês estão aí no nosso Boa noite para coração, um para tá? outro, mas... Vocês estão no nosso coração, sempre. Eu coloco vocês todos nas nossas orações, nas minhas orações, todos os dias. Amém. Tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Boa noite. Amém. Boa noite a Boa todos. noite a todos. Boa noite. Boa noite, Jéssica. Com Deus. Semana. Gratidão pela aula. Obrigado a vocês. Adorei. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite, até semana que Boa vem. noite, Sérgio. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Até semana. Com Deus. Boa noite. Boa Boa noite, Maura. Semana que vem. Um abração para você, para o Diógenes, para os filhos. Tchau, tchau. Obrigada, obrigada. Interromper a gravação aí, Cira. Vamos lá, então. Agora...